Sejam bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunereis. E novamente estamos aqui no anfiteatro da Unimax, onde aqui o seu futuro é da prática. E aproveitando, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem toda a gama de cursos que a Unimax oferece. E agora falando sobre o nosso tema, remuneração variável de vendas, depois da nossa vinheta. De volta na área e, como vocês já viram, Felipe Cruz comigo aqui na bancada. Fê, bora lá? Bora, vamos lá. Então, Fê, vamos mexer um pouquinho aí nesse vespeiro, né? Remuneração variável de vendas. Fê, é o seguinte, sobre remuneração variável de vendas, o mercado questiona diversos pontos, né? Como que a Carreira Miller consegue ajudar as empresas com esse assunto? Certo, e esse é, de fato, um baita vespeiro mesmo, tá, Felipe? Assim, trabalhar nessa estratégia de remuneração variável de vendas das empresas é um baita desafio, porque ele mexe com vários interesses, com a equipe comercial, com a equipe de RH, de remuneração, os executivos do negócio. Muitas vezes o comercial tem muito mais força que a equipe que vai administrar o plano, então é muito complicado eu trabalhar numa mudança porque impacta diretamente no bolso das pessoas. Agora, a melhor forma de eu conseguir mudar algo nesse sentido é com dados de mercado. Quando eu tenho dados que justificam e mostram alguns potenciais desvios na minha estratégia, que podem ser melhorados, podem ser mais linkados ao interesse do negócio, à remuneração estratégica como um todo, eles fazem muito sentido. E aí quando eu mostro que outras empresas também seguem dessa forma, ajuda a justificar alguma mudança dentro da estrutura, dentro da estratégia de organização da empresa. Bom, contra dados não há argumentos, né? Viu? Então vamos lá. O que a gente traz de informação para as nossas empresas, né, para os nossos clientes, com esse nosso diagnóstico de práticas comerciais? Tá, vem aqui para minha tela que eu tenho alguns pontos que são muito interessantes a gente tratar na hora de avaliar uma proposta de alteração na política de remuneração variável das empresas. O que o mercado normalmente pergunta, né? Então, por exemplo, quem que recebe variável? O gestor recebe variável ou somente o vendedor que recebe? A gente endereça esse ponto. Nós trabalhamos também com relação se a política é nacional, se é regional, né? Qual que é a estratégia da companhia com relação ao target. Existe um target definido, formal, ou, por exemplo, existe um pagamento-alvo para eu chegar ou não? Simplesmente é de acordo com o faturamento de cada venda? Qual que é o mix de remuneração? É 70-30, 60-40, é 50-50? Tudo isso a gente vai para o mercado e pergunta. Por que a gente vai para o mercado e pergunta? Porque são informações muito estratégicas, informações que as pesquisas default não possuem. Então, nós avaliamos com a empresa um pool de pesquisa, então nós definimos algumas empresas para a gente questionar esses pontos, avaliamos com a empresa um formulário de perguntas, que a gente tem quais são as perguntas mais comuns que são feitas com relação a esse tema, e nós vamos para o mercado questionar sobre esses pontos. Então, avaliar com relação a mix, com relação à concessão, com relação à abrangência, nós avaliamos toda a política dos meus concorrentes, vamos dizer assim, e comparo com a da minha organização. Dessa forma, eu consigo justificar ou ao menos apontar alguma discrepância. Vamos dizer que, por exemplo, a minha política de remuneração variável de vendas não tenha teto. Ou seja, o vendedor pode ganhar infinito. Ele pode ganhar mais que o seu gestor. Ele pode ganhar mais que o seu chefe. Ele não tem limite de venda. Isso é prática de mercado ou não é? Quando o profissional de remuneração ou até o profissional de vendas está muito imerso naquela organização, naquele negócio, muitas vezes ele não tem a abrangência necessária para dizer se faz sentido ou não, se é uma prática de mercado ou não. Com o dado de mercado, ele consegue dizer se ele está caminhando no sentido correto ou se tem algum desvio na estratégia que ele está adotando. Entendi. E por que é importante a gente analisar as práticas, né? Qual seria a importância disso para a empresa? A estratégia de vendas, ela tem que caminhar muito no sentido do ganha-ganha. Então, ela tem que ser benéfica tanto para a empresa quanto para o colaborador. Vamos dizer que eu tenho uma estratégia de vendas que,
seja muito fácil de ser atingido aquele resultado. É somente com base no faturamento, eu não tenho nenhuma outra métrica, eu não tenho nenhum outro indicador, eu não tenho nenhum link com a equipe que ele está inserida. É somente ele ir lá e vender o produto que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Sem se preocupar com margem, com quantidade, com mix. A venda para o colaborador faz muito sentido, ele vai estar recebendo aquela comissão mensal, que é significativa, e para ele tudo bem. Mas será que para a empresa faz sentido ele vender um produto que não tem tanta margem assim? Ou será que para a empresa faz sentido ele vender um produto que não seria o interesse da empresa nesse momento, que faria mais sentido vender um outro tipo de produto? Então, esse é o ponto importante. Se o programa de variável de vendas não está sendo um ganha-ganha, tanto para o colaborador quanto para a organização, ele acaba perdendo um pouco o sentido e acaba sendo uma remuneração quase que obrigatória que eu tenho que pagar mês a mês a ele. Por isso que é importante eu definir sempre a prática de mercado. Se eu entendo a prática de mercado, eu consigo dizer que se o meu programa está alinhado ou não, ou eu ao menos consigo ver uma resposta para a minha pergunta. Se eu tenho a curiosidade de saber se eu estou alinhado ou não, porque eu sinto que eu tenho uma discrepância ali, e eu tenho a resposta de mercado, eu tenho um possível argumento para fazer uma mudança específica. E isso é muito importante. E esse nosso diagnóstico de remuneração variável, ele abrange tanto vendas consultivas, diretas, enfim, todos os tipos de vendas ou não, é para um tipo de venda específico? Ótima pergunta, porque de acordo com o tipo de venda que a minha empresa for adotar, ou o produto que estiver sendo vendido, o painel pode ser totalmente diferente. Eu acho que existem estratégias diferentes para tipos de vendas diferentes também, certo? Exato, perfeito. Por isso que eu não tenho eu tenho um estudo de variável de vendas, mas a gente não vende o nosso diagnóstico baseado nesse estudo. Por quê? Porque ele é muito genérico. O variável de venda ele vai mudar de acordo com o segmento que a empresa está inserida. E vai mudar muito, porque o tipo de venda muda. Se é transacional, se é consultivo, se é de valor agregado. Então, de acordo com o tipo de venda que é realizado, o mix muda totalmente, a estratégia muda totalmente, o papel do vendedor, a qualificação que ele tem que possuir muda totalmente. Por isso que para fazer um diagnóstico como esse, a gente sempre vai no mercado, um mercado específico, validado junto com o cliente, e aí tira as respostas dali. E pensa que variável de vendas é um vespeiro para todo mundo, né? Para o concorrente, para o cliente. Então, ela é muito mais bem-vinda vindo de um terceiro questionando numa pesquisa fechada aquela pergunta, aquele questionamento, para aí sim trazer uma resposta sempre fechada do painel geral, mas nunca perguntando ou expondo pontualmente a estratégia de alguma organização. Ótimo, Felipe. Muito obrigado pelas respostas. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso assunto, um assunto polêmico, um assunto bem interessante. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui embaixo, no próximo programa a gente responde. Continue nos assistindo, curte nosso vídeo, compartilha, manda ele aí para alguém que você acha que seria interessante também assistir. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.